Bom dia, irmãos, um feliz sábado a todos vocês. Eu vou tentar ser breve aqui no sermão, porque o nosso horário adiantou bastante. Eu tinha programado aqui para mais de 1 hora, mas tem que dar uma encurtada. Mas é muito bom saber que a gente pode contar com a ajuda dos irmãos sempre que a gente precisar, né? Com um ato tão bonito que a gente vê que sempre que alguém está descansando, sempre tem alguém disposto a ajudar. Isso é tão bonito, isso é tão maravilhoso. E isso que nos mantém com essa fé em Deus, que nós sabemos sempre que haverá alguém, né, na obra para trabalhar para Cristo. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a vida com propósito. Nós sabemos que a nossa vida tem que ter um propósito na nossa vida. A gente vê que se a gente não colocar algo na nossa vida que nós buscamos, que nós queremos alcançar, assim como eu creio que todos almejam e querem um dia estar no céu. Mas será que nós temos esse propósito na nossa vida? Nós temos colocado isso como prioridade na nossa vida? Ou simplesmente nós queremos ir para o céu e simplesmente queremos? Mas nós não fazemos a nossa parte. Nós não colocamos isso em prioridade na nossa vida. E eu escolhi um texto. Esse texto, ele é a base, simplesmente ele já é a base para nós como família, para a gente ler esse texto e recordar como está eu, como está a minha família. Eu estou fazendo isso que esse personagem bíblico fez, o que ele escolheu para a sua vida, que está em Josué 24:15. Esse texto é conhecido por todos, mas a gente vai abrir a Santa Palavra de Deus para ler esse versículo. Josué 24:15. Mas antes da gente ler a Palavra de Deus como de costume, vamos ficar em pé aqueles que puderem, para a gente fazer uma oração a Deus, para que Ele possa nos ajudar a interpretar melhor a Palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus que está nos céus, obrigado mais uma vez, ó Pai, por nós estarmos aqui. Obrigado a Deus pela Tua presença. Obrigado a Deus por todos que aqui estão. Obrigado, Senhor, por ter derramado durante essa semana a vida de cada um que aqui está. Bênçãos, ó Pai. Vida, saúde, paz, trabalho. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Senhor. Peço a Ti nesse momento, Pai, que o Espírito Santo não habite nos nossos corações, que nós possamos compreender e sair daqui mais enriquecido ainda do que nós entramos nesse dia de hoje, Senhor. Esteja conosco, Pai querido, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E o texto 24:15 diz assim, ó: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que trabalharam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto muito especial para nós, para a nossa vida, que nos mostra como eu, como chefe de família, e cada um que aqui está, e os jovens também que estão, que eles possam reconhecer e trazer para a vida deles. Como é a minha casa? Serve ao Senhor ou minha casa serve a quem? Porque como nós estudamos durante a semana sobre Moisés, cada passo da nossa vida que nós dá em direção a Deus nos aumenta ainda mais a nossa capacidade de entender aquilo que Deus quer de nós. Cada passo que nós damos para a presença de Deus nos santifica ainda mais a um dia estar com Ele. Porque se nós nos estagnamos aqui, ou se nós damos um passo atrás, cada vez menos nós estaremos mais preenchidos do amor de Deus na nossa vida. É algo que nós escolhemos. Eu tinha alguns textos separados aqui, mas eu queria só dar um exemplo para os jovens, que a nossa vida ela é feita de escolhas. Eu gostaria que os jovens prestassem bem atenção. A vida nossa é feita de escolhas. E a escolha que nós fazemos hoje poderá mudar a nossa vida toda lá no futuro. É um passo decisivo que nós tomamos hoje. Parece ser algo pequeno. Eu não vou deixar de ir na igreja não.
Ah, eu não vou deixar de estudar as lições hoje não. Ah, eu não vou deixar de ler a Bíblia, não. São coisas pequenas, mas são coisas pequenas que vão se acumulando e te afastando da presença de Deus. Então vocês já começam desde hoje, o jovem já começa desde o princípio, a conhecer e a saber o que é correto na vida dele. Eu tinha separado e falando um pouco sobre Adão e Eva desde o princípio, que nós herdamos isso. Nós herdamos desde o princípio esse pecado de culpar alguém por algo que nós fazemos de errado. Parece que é algo que está na nossa raiz. Por quê? Adão e Eva, quando Deus foi procurá-los, porque sabia que eles tinham pecado, e perguntou para eles: por que vocês se escondem? O que Adão fez? A mulher que me deu, foi ela que me deu o fruto. A gente já tem essa tendência de culpar alguém. A gente é rara a pessoa que assume seu erro e peça perdão e seja humilde. Porque é um ditado, irmão: quanto mais você cresce em Deus, mais você abaixa a sua humildade. Você é o menor de todos. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento do cristão. Quanto mais você se transforma, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Porque é assim que você vai mostrar a outras pessoas que o estar com Deus é diferente. Assim que você vai conhecer. Então, uma frase, eu gostaria que o jovem guardasse essa frase. Essa frase é muito interessante. É a igreja também. Nós somos transformados à imagem daquele que adoramos ou contemplamos. A nossa transformação é através disso. Se nós adoramos as coisas do mundo, carro, casa, fazenda, gado, e dedicamos tempo da nossa vida a essas coisas, a nossa imagem será transformada a isso. Mas se eu adoro a Deus, eu busco a Deus, eu louvo a Deus, eu quero andar com Ele, estar com Ele, a minha imagem e semelhança se transformará na imagem de Deus. Então aquilo que nós adoramos, irmão, é que nós nos tornamos. Amém. Então nós devemos tomar muito cuidado com essas consequências. Eu tenho que fazer um resumo aqui do sermão que eu queria passar para vocês, mas tem um outro em 1 Coríntios 10, 12 que diz para nós que muitas das vezes, só porque nós estamos aqui na igreja, nós falamos do amor de Deus, nós falamos da palavra dele, nós pregamos sobre ele, nós estudamos sobre ele, mas nem sempre a gente pode cair também. A gente pode cair também. Em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque nós podemos cair também, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós temos vários erros. Eu, você, todos nós. Aquele que levantar a mão e dizer assim, eu não tenho defeito, eu sou perfeito, ele é um pecador, porque ele está se enganando a si próprio. Porque todos somos pecadores. Todos nós temos algo ruim no nosso coração. Mas o que nós estamos fazendo aqui nessa casa de Deus hoje é buscando mudar a nossa vida. É buscando mudar os nossos conceitos. É buscando enxergar na outra pessoa o erro que eu tenho que ele não tem, para que eu me aperfeiçoe a ele. Uma vez eu fiz uma brincadeira com jovens num acampamento que nós estávamos, que eu peguei um papel em branco, eles devem lembrar disso, alguns deles, e fiz um ponto preto nele. Fiz um círculo preto no meio de um papel branco. Levantei esse papel e mostrei para eles: o que vocês veem aqui? O que eles falaram para mim? Um ponto preto. Eles não viram o papel inteiro branquinho, eles só viram o ponto preto. É o que acontece na nossa vida, essa tendência no nosso coração de só olhar o lado negativo, porque todos temos. Mas por que nós não deixamos o lado negativo da pessoa e olhamos para o lado positivo, que é todo o restante do papel em branco, é a vida saudável, é a vida que ele tem perfeita, mas ele só tem aquele pontinho negativo. E o ser humano tem essa tendência de bater na tecla só no negativo, porque a gente não olha as qualidades das pessoas. Não seria tão mais fácil a nossa vida, de cada um? Quantas pessoas estariam ainda na igreja? Quantas pessoas não desistiriam de estar ao lado de Deus, porque olharam em uma outra pessoa, o único ponto fraco que ele tinha para se espelhar naquilo? E o restante da vida perfeita da pessoa isola. Por quê?
Herança que nós tivemos desde o princípio. A mulher que o Senhor me deu foi ela que me deu a fruta, eu comi. Ah não, foi ele, lá a cobra, ela me enganou e eu comi. Mas ela não assume o erro. Eu comi porque eu quis. A escolha é minha. Ninguém me engana. Ninguém passa nós para trás. É nós que aceitamos ser passados para trás. Irmãos, a partir do momento que nós ajudamos um grupo como esse de desbravadores, outro ministério que há na igreja, a partir do momento que nós ajudamos, nós estamos fazendo cumprir aquele pedido que Deus fez, né, em Mateus 28, 19, 20, que pediu para que nós fôssemos a todos os lugares, a todos os confins da terra, pregar o Evangelho, levar a mensagem de Deus, batizar em nome do Espírito Santo. A gente viu o exemplo dessas crianças hoje. Eu um dia, não vou falar do exemplo deles aqui, vocês ouviram, eu vou passar um exemplo de um rapaz um dia, que ele chegou em nossa casa, era uma sexta-feira à tarde, a gente estava ouvindo louvores, e ele parou, ficou prestando atenção e disse assim: esses louvores são tão bonitos, não são? Ele falou assim: vocês são adventistas? Ah, nós falamos, somos. Ele falou: eu já frequentei o grupo de desbravadores quando eu era pequeno. Ele não estava no caminho correto no momento da vida dele, mas ele não esqueceu do que o passado dele. Assim que ele ouviu e viu, ele recordou tudo aquilo. Por isso que Deus pede para que nós passemos essa mensagem aos nossos filhos e a outras pessoas também falemos do amor de Deus, para que eles não esqueçam. E esse é o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos com os desbravadores hoje servirá no futuro para a vida deles. É algo muito interessante, muito bonito. Por isso a gente sempre fala que nós precisamos do apoio e da ajuda dos pais e da igreja também, para que a gente continue com esse nosso ministério, lutando e trabalhando em prol dessas crianças. E como eu já coloquei hoje aqui para a igreja, é uma reflexão que a gente faz, né? Nós cristãos, nós somos a pessoa certa no lugar certo, ou nós somos a pessoa errada no lugar certo? Nós estamos no lugar certo, trabalhando e buscando a Deus, lutando para que outras pessoas também venham, ou simplesmente eu deixo a vida me levar? Não movo uma palha para que outra pessoa venha estar com Deus, ou que a igreja em si se mantenha em pé. Porque a batalha nossa, irmãos, nessa terra não é simplesmente trazer outras pessoas à igreja. É manter a nossa igreja também trabalhando em pé. É um trabalho muito árduo, que necessitamos da ajuda de várias pessoas. Eu gostaria de dizer para as crianças, para os adolescentes, uma coisa muito interessante. Vocês já devem saber, mas a gente tem que estar sempre relembrando que Deus é soberano, sempre, não esqueçam disso. Deus é soberano. Deus, ele é perfeito na sua obra. Nada do que Deus faz é errado ou tem defeito. Deus é zeloso com tudo aquilo que é seu. A sua obra, todo o seu trabalho é organizado. Imagina a criação do mundo. Imagina o mundo que nós vivemos hoje. Tudo é organizado. O sol nasce para os maus e para os bons todos os dias da vida. Todos os dias. A chuva vem para quem merece e para quem não merece. Todos os dias. Só que, irmãos, é uma coisa muito interessante. Imagina vocês, se Deus, eu quero fazer uma comparação, se Deus pensasse como nós humanos, e que vocês, eu também, se eu estou dizendo isso aqui, irmãos, não é porque eu sou perfeito, não, porque eu inspiro em mim também muitas coisas para me falar aqui. Imagina vocês se Deus hoje falasse assim: hoje eu estou cansado, a semana toda foi difícil, trabalhei demais, hoje o sol não vai sair.
Não vou ordenar o sol que saia hoje, estou cansado demais. Você já imaginou a consequência do mundo que viria? Ou se Deus falasse assim, eu vou descansar pelo menos uns 20 dias, estou cansado, esse povo, ser humano é rebelde, o ser humano não faz o que eu quero, eu vou descansar, eu vou isolar, e não tivesse mais nem sol, nem chuva, nada, Deus desistisse de colocar em ordem a natureza, todo esse processo. E eu queria trazer essa reflexão para vocês, irmãos, que Deus, como nós somos pecadores, nós somos pessoas errôneas, Deus faz todas essas bênçãos por nós todos os dias. É o sol que nos ilumina, é o ar que respiramos, é a saúde que Ele dá para nós trabalhar todos os dias. E Deus, irmãos, Ele pede somente um dia, para que eu venha na casa dele e o adore. E somente esse um dia, nós temos a capacidade de chegar na hora que nós queremos, não na hora que Deus marcou para você estar aqui. Vocês já pararam para observar isso? Nós temos um horário para estar presente com Deus nessa igreja. Por que nós não fazemos? Porque Deus é perfeito com as coisas que Ele faz. Agora você imagina se Deus é perfeito e zeloso com as coisas dele. Ele vai se agradar se nós fazemos as coisas dele da nossa maneira, ou não da maneira que agrada a Ele? Nós estamos nessa terra, irmão, em preparação. Nós estamos em preparação. Preparando para quê? Para um dia estar com Deus no céu. E lá nós não faremos da nossa maneira. A Bíblia diz em Apocalipse que de um sábado a outro nós iremos na Nova Jerusalém adorar a Deus. Agora eu te pergunto, você acha que você vai chegar, e qualquer hora que você vai chegar, sem uma ordenança, sem uma regra a ser cumprida? Se nós não cumprirmos a regra nossa aqui nessa terra, que Deus pede que nós seguimos aqui na terra, vocês acham que no céu nós seremos recebidos com essa desordem que nós temos aqui nesse planeta? Porque as coisas de Deus é fiel. Nós devemos fazer as coisas de Deus com zelo. Olha um grande exemplo de usar. Deus falou assim: ninguém toque na arca de forma alguma. Era uma ordem. Deus deu essa ordem. Mas usar, mesmo querendo ajudar, ele tocou na arca. Mas Deus tinha pedido o quê? Não toque na arca. Não toque na arca. Deus pede para nós: seja zeloso com as minhas coisas. Faça o melhor possível para mim. Por que nós não obedecemos? Por que nós fazemos isso? Mas aí eu faço aquela pergunta: quem quer ir para o céu? Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos um dia estar com Deus. Então, irmãos, é algo que eu falo para vocês, porque eu também faço isso. Quantas coisas que eu vejo fazendo errado, e eu sei que aquilo é errado, mas eu já disse desde o princípio, nós estamos aqui consertando os nossos erros. Eu sempre peço que o Espírito Santo nos ajude a consertar esses erros nossos e fazer as coisas de Deus com zelo, com prazer e com amor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Há um texto também em 1 Timóteo 4,15. Não precisam procurar, eu vou falar para vocês aqui, que diz muito assim, isso é um exemplo para a nossa vida. 1 Timóteo 4,15 diz assim, ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Nós devemos fazer a obra de Deus com excelência, para que isso seja manifestado a todos. O que nós fazemos a Deus, fazemos com excelência para que aquilo demonstre para outras pessoas quão zeloso você está trabalhando com Deus, e toque no coração dele,
E isso aproxima ele, dê vontade a ele de fazer esse trabalho. Porque é um trabalho maravilhoso, um trabalho bonito, mas tem que ser feito com excelência, com dedicação a Deus. Isaías 55:6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que Isaías quer dizer com isso? Tomemos cuidado, buscamos a Deus enquanto nós podemos ainda falar com Ele. Devamos invocá-lo enquanto Ele ainda está por perto. Isso significa que Ele pode uma hora se afastar da sua vida. Então aproveitamos cada momento da nossa vida, cada tempo que você tiver, tempo de qualidade para estar com Deus e buscar sempre a Deus para a sua vida. A nossa vida, a igreja e jovens também, tem que ser uma vida feita de propósitos. Colocar um propósito em nossa vida e segui-lo. E esse propósito nosso sempre está ao lado daquele que vai te dar a herança maior, que é o céu. Amém. Não há outro caminho a seguir a não ser estar com Deus. Amém. E eu gostaria de falar com jovens que estão aqui na frente hoje. Eu queria falar só superficialmente sobre José. Vocês todos sabem a história de José. José, ele foi escravizado, José foi tirado do meio do seio da sua família, do seu pai que ele tanto amava, levado, sido escravo, humilhado, preso, perseguido. Os irmãos tentaram matá-lo. Só para fazer um resumo, José não teve todo, eu pergunto para vocês, José não teve todos os motivos do mundo para desistir de Deus? Sim ou não? Sim. Todos os motivos. Mas José não desistiu. Porque José, ele tinha um propósito na vida dele, era qual? Andar com o Senhor sempre. Por que ele não caiu? Porque ele estava com o Senhor sempre. Sempre buscando, sempre orando, sempre estando ao lado de Deus. Ele jamais desanimava. O mundo, jovens, só traz engano para a nossa vida. O mundo que nós estamos vivendo hoje, desde o princípio, é um engano. O engano começou lá com Adão e Eva e continua até os dias de hoje. Mas os dias de hoje, nós vemos que o engano está cada dia mais aumentando e fortificando as suas raízes, entranhando em tudo quanto é lugar, até as nossas lares hoje estão. Por quê? Porque o fim está próximo. Satanás sabe que o tempo dele acabou. Satanás sabe que ele não vencerá, que ele já está, o fim dele é o fogo, o lago do fogo eterno. Mas quanto mais almas ele levar com ele, para ele será um prazer. E para Deus será uma derrota. Então compete, irmãos, a cada um de nós que aqui está, ajudar nessa obra, ajudar os nossos jovens, porque o inimigo aí fora está trabalhando pesado para desviar esses jovens do caminho do Senhor. Devemos orar a igreja toda. Se algo está acontecendo que não está correto perante a vontade do Senhor com algum adolescente da nossa igreja, o que nós devemos fazer? Não é criticar não, irmãos. Não é ficar falando com fulano, você viu fulano lá, você viu ciclano ali. É orar por ele. É a igreja toda cair de joelho no chão e orar por esse adolescente para que ele não caia, para que ele reconheça o seu caminho de volta e volte para a casa do Senhor. É por isso que Cristo ainda não voltou. É dando tempo para que as pessoas se arrependam do seu pecado e voltem a Ele, porque Ele sabe que tem. Ele sabe que tem pessoas que vão voltar para Ele. Mas aí eu pergunto para nós, igreja, o que nós temos feito? Vocês têm orado por essas crianças, por esses adolescentes, para que eles não desviem desse caminho? Vocês têm pedido a Deus para que Ele fortaleça a sua família, para que o inimigo não entre ali e não desvie os seus filhos? É algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos trazer diariamente para a nossa vida. Nós devemos ter uma vida de propósito. Tem uma frase, irmão, que eu notei aqui muito interessante, que diz assim, Jesus, Ele não é a única opção. Ele é o único caminho, não há outro. Não pense que há outro. Não existe
outro caminho. É a única opção, é Jesus. Se nós não entregamos a nossa vida hoje para Ele, com dedicação, com vontade, louvando, adorando, orando, buscando conhecê-lo, nós temos que buscar a conhecer a Deus todos os dias. E olha, irmãos, eu digo a você que quanto mais você vai estudando, mais você tem prazer em conhecer o que Deus quer da sua vida, e aí você vai percebendo que menos você sabe. Quanto mais você estuda, parece que menos você sabe. Você vai se sentindo insignificante perante aquilo que Deus é para cada um de nós. Já caminhando para o fim, porque o nosso tempo é curto, eu dei uma boa economizada aqui no nosso sermão de hoje. Jesus disse assim, João 16:33: no mundo tereis aflições, mas sejam fortes, eu venci o mundo. Amém. Vocês não terão uma vida fácil sendo um cristão. A vida nossa será uma vida difícil, cheia de complicações, cheias de altos e baixos. Chegará um momento que a gente pensa em desistir, mas meu Deus, eu tenho feito não, né? Eu tenho tentado fazer toda a tua vontade, por que as coisas andam assim? Mas quando isso acontecer, irmãos, jovens, na vida de vocês, não desistam. Aí é o momento que devemos orar mais ainda, buscar a Deus mais ainda, porque se Jesus venceu e Ele diz, se nós confiarmos nele, nós também venceremos, por que nós não acreditamos? Sabe aquela fé hipócrita que a gente ora, pede a Deus que Ele derrame uma bênção na nossa vida, mas não confia? É uma oração hipócrita. Você ora, mas não confia 100% naquilo que você pediu e que Deus irá realizar na sua vida. Mas Ele irá realizar no momento certo, não no momento que você está querendo. Não é agora do jeito que você quer, mas da forma que Ele achar melhor para a sua vida. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Há um caminho, há um texto que diz, né, muito bem claro, aquele texto que fala do caminho da porta larga e a porta estreita. A porta larga é aquele lugar onde a maioria escolhe ir. Por quê? Nesse lugar da porta larga para chegar até Cristo, ali tudo é aceito, ali tudo pode, nada é proibido. Você pode levar a sua vida da maneira que você achar melhor e tudo ali é aceito. Por que a maioria escolhe? Por causa disso. Mas a porta que leva aos caminhos de Deus, essa porta ela é estreita. Essa porta passará você sozinho ali. Poderá você chegar todo rasgado lá no final, todo machucado, todo magoado, todo marcado, mas você chegará lá até o fim. Mas porque ninguém escolhe? Por causa do sofrimento. Você tem que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas você tem que isolar muitos daquilo que o ser humano gosta de ter em sua vida, mas aquilo te levará ao mal, e por isso que muitas das pessoas não escolhem esse caminho. Para encerrar, irmãos, não esqueçam, devemos ter uma vida de propósito com Deus. Coloque na sua vida hoje um propósito. Amém. Se você ainda não tem nenhum compromisso com Deus, busque ter um compromisso com Deus. Busque ter um compromisso com Deus na oração diária. Busque um compromisso com Deus a estudar a palavra de Deus para saber o que Ele quer da sua vida. Busque um compromisso com Deus a estar nos eventos da igreja,
na hora certa, no lugar certo, sempre marcando a sua presença ali com Deus. Tem um propósito na sua vida de ajudar algum ministério da igreja, para que essa igreja continue trabalhando, levando o Evangelho, trazendo mais pessoas, fazendo aquilo que Deus pediu e nos deu a oportunidade de fazê-lo, que é falar do seu amor. Eu gostaria de falar com jovens, encerrando para vocês, jovens. Tome muito cuidado com o que o mundo oferece para vocês aí fora. Muitas das vezes vocês podem ficar até estressados com seus pais, porque o pai fala e o pai cobra, e esse é o nosso papel. O papel dos pais é ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar. Obedeçam os seus pais. E esse é o 5º mandamento, e é um 5º mandamento de Deus com uma promessa. É o único mandamento de Deus, dos 10 mandamentos, que existe uma promessa embutida nele, que é o 5º. Honra teu pai e tua mãe, e seus dias se prolongarão. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos continuar essa jornada com Deus, para que Deus nos ajude, para que nós possamos ser comprometidos com as obras de Deus nessa terra. Eu me considero, para minha pessoa, é um privilégio que Deus me deu poder trabalhar para Ele. É um privilégio poder tirar tempo e dedicação para Deus. Eu me sinto privilegiado por Deus ter dado essa oportunidade. E eu espero que a igreja também possa se tocar com isso, que possam continuar sempre trabalhando na obra, ajudando a todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor nos abençoe. Convido a todos a ficarem em pé.